O rei dos piratas, acima de poder e status, também é a pessoa mais livre do mundo. Roger conseguiu esse título a dar a volta inteira no mundo e descobrir todos os mistérios que ele esconde. Mas quem foi o primeiro rei dos piratas antes dele? Qual o seu nome e, mais ainda, qual o nome do antigo reino? Então, se você quer saber, fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje eu vou falar de algo que eu sempre quis falar com vocês. Todos os mistérios em volta de Joy Boy. Qual o seu verdadeiro nome e também qual o nome do antigo reino que o Professor Clover estava prestes a dizer, mas foi morto antes. Então o vídeo ficou bem legal e eu aposto que você vai gostar. Então eu só peço para você que você já deixe o seu like no vídeo, porque de verdade galera, isso ajuda demais. Mas então, vamos agora para o primeiro rei dos piratas de One Piece. Ainda não sabemos praticamente nada sobre os segredos do mundo de One Piece. O século perdido continua sendo um completo mistério, assim como as figuras proeminentes de sua época. Mas uma das figuras mais importantes do século perdido que vimos até agora é Joy Boy. A primeira vez que ouvimos falar de Joy Boy foi quando a Robin encontra um poneglyph na floresta da Ilha dos Homens Peixes. Porém, esse poneglyph era um pouco diferente. Na verdade, ele era diferente de todos os outros. Ele era uma carta de Joy Boy se desculpando com a Princesa Sereia por não cumprir a sua promessa. Há mais de 800 anos atrás, durante o século perdido, os moradores da Ilha dos Homens Peixes fizeram uma promessa com Joy Boy. Ele tentou criar o gigante navio Noah com a ajuda de Poseidon, mas quebrou a sua promessa à Ilha dos Homens Peixes por um motivo desconhecido. Pelo pouco da história que sabemos sobre Joy Boy, podemos dizer que ele foi uma pessoa muito importante do século perdido. Ele reuniu um tesouro de valor inestimável e o deixou na última ilha da Grand Line. Tesouro esse que viria a ficar conhecido como One Piece. Além disso, Joy Boy também deixou mensagens dizendo que ele retornaria depois de 800 anos. Uma dessas mensagens foi a carta que ele deixou na Ilha dos Homens Peixes para Poseidon, se desculpando por quebrar sua promessa e prometendo que alguém a cumpriria no futuro. Já a outra mensagem foi deixada na última ilha da Grand Line junto com seu tesouro, alegando que ele retornaria em 800 anos. Quando os piratas do Roger conquistaram a Grand Line, chegando à até então última ilha sem nome, eles leram a mensagem de Joy Boy e aprenderam a verdadeira história do mundo, mas decidiram deixá-la como está, pois ainda era cedo demais. Roger, vendo aquilo, declarou que desejava que ele e Joy Boy pudessem ter vivido durante o mesmo período, e rindo com o que descobriu, ele colocou o nome naquela ilha de Laugh Tale. Pesquisando um pouco, eu descobri que Joy Boy foi inspirado e baseado no rei javanês chamado Joyoboyo. Joyoboyo era o rei de uma ilha na Indonésia chamada Java, que teve a sua idade de ouro entre os anos 1130 e 1160, ou seja, entre 800 a 900 anos atrás. Isso em si só já forma um paralelo com o século perdido de One Piece, que ocorreu há pelo menos 800 anos atrás. Joyoboyo ficou conhecido por profetizar a queda de seu reino pelas mãos de estrangeiros e prever um período de tempo em que seu reino se reergueria e se tornaria glorioso novamente. Por causa disso, prevendo que seu reino cairia, ele deixou textos para trás com informações sobre ele, para que as próximas pessoas que viessem depois dele pudessem saber de tudo o que aconteceu. Isso é muito semelhante aos poneglyphs usados pelo antigo reino para passar informações vitais sobre os eventos que aconteceram antes de sua queda. Além disso, Joyoboyo também previu que no futuro um novo rei justo surgiria para reconstruir e reunificar o seu reino. Essas foram as suas palavras. Quando os vagões de ferro puderem dirigir 100 cavalos e os navios conseguirem navegar pelo céu, será quando o Rei Justo virá
para resgatar e reunificar o reino após uma crise aguda, inaugurando o alvorecer de uma nova Idade de Ouro. Essas falas de Joy Boyo relatam exatamente o mundo de One Piece. Vimos em Water 7 os vagões de ferro criados pelo carpinteiro Tom podendo se mover independentes sem uso de cavalos. Também vimos o Luffy navegando com seu navio nas nuvens de Skypiea. E por fim, depois dessas duas coisas se cumprirem, vimos o novo Rei Justo nascendo em One Piece, com Luffy se tornando o novo Joy Boy. Então, com essas conexões entre Joy Boyo e Joy Boy, podemos dizer que o primeiro Joy Boy foi provavelmente o rei do antigo reino. Ele profetizou sua derrota nas mãos da antiga aliança, que mais tarde se tornaram o governo mundial, e pediu ao clã Kozuki para construir e inscrever poneglyphs, deixando registrados em pedras indestrutíveis a sua história de como tudo aconteceu. É por esse motivo que ele não conseguiu cumprir a sua promessa com a Princesa Sereia, mas ele deixou uma mensagem para ela para dizer que a promessa não foi esquecida, que no futuro o escolhido herdará essa vontade e poderá finalmente cumprir aquilo que ele não conseguiu. Com tudo isso, sabemos então que Joy Boy é apenas um título e não um nome, já que existem dois Joy Boys na história, o primeiro do século perdido e o Luffy que se tornou agora. Com isso então, qual poderia ser o verdadeiro nome de Joy Boy? Eu dificilmente acho que seria algo totalmente novo. O Oda nunca apresentaria um personagem tão importante como esse sem deixar uma dica dele para trás. E é por isso que eu acredito que o seu verdadeiro nome é Dave Jones. No arco do Dave Backfight, ficamos sabendo pela Robin a existência de um pirata muito famoso chamado Dave Jones. De acordo com ela, a lenda diz que ele é um pirata que foi amaldiçoado a morar no fundo do mar. O Oda adora fazer referências com vários de seus personagens a piratas da vida real, e com Dave Jones isso não é diferente. Jones é um pirata da vida real com vários boatos por trás dele. Não é confirmado nem mesmo a sua existência, mas muitos diziam que ele estava ligado a sumiços de barco no oceano, desastres como furacões e tornados, e que ele era até mesmo conhecido como o próprio diabo. Isso é interessante porque, se trazermos para o mundo de One Piece, o governo mundial eliminou tão minuciosamente todas as informações do século perdido que é impossível para uma pessoa saber exatamente se Joy Boy realmente é real. Além disso, considerando que é o governo mundial quem governa o mundo e eles são considerados deuses, faria todo sentido Joy Boy ser chamado de demônio, já que os demônios são os inimigos naturais dos deuses. Com isso então temos que Dave Jones foi amaldiçoado a viver no fundo do mar. Isso pode ter algo relacionado à maldição das Akuma no Mi, onde proíbe seus usuários de nadar. Ficamos sabendo que as Akuma no Mi não são algo naturais do mundo. Ou seja, elas foram criadas por alguém. O Vegapunk disse que essas frutas guardam os desejos das pessoas, então é bem possível que no antigo reino eles possuíam uma tecnologia tão avançada que podiam literalmente fazer o seu desejo se tornar realidade, colocando elas em frutas. Por causa disso, ele foi amaldiçoado a nunca mais poder nadar, e essa maldição eventualmente passou a todos os usuários de frutas. Algo muito importante é que Zunisha, um dos amigos de Joy Boy que viveu com ele no século perdido, também possui uma maldição. Ele tem que vagar por todo o mundo pela eternidade, sem poder fazer nada, sem receber uma ordem. Ambos, Zunisha e Joy Boy, viveram juntos no século perdido e também eram amigos. Então, quem sabe, a mesma pessoa que amaldiçoou Zunisha também não tenha amaldiçoado Dave Jones, Joy Boy. Dave Jones também foi o criador do Dave Backfight, e uma batalha amigável entre piratas me parece ser algo que Joy Boy faria para se divertir com seus companheiros. Mas com tudo isso, nos resta ainda uma pergunta. Se Joy Boy era o rei do antigo reino, então qual o nome do seu reino?
Algo bem comum que sempre imaginamos é que Leftale é o reino antigo, mas na verdade Leftale foi o nome que o Roger deu à última ilha. Esse nunca foi o seu nome verdadeiro. O professor Clover de O'Hara, estudando os escritos antigos, era o único que sabia o verdadeiro nome desse reino. Mas quando ele ia nos dizer, ele foi morto pelo governo mundial como forma de silenciá-lo. Mas por qual motivo o governo chegaria tão longe apenas para manter em segredo o nome desse reino? Isso certamente porque ele é muito importante e pode impactar todo o equilíbrio do mundo. Se fosse um nome desconhecido, não faria sentido eles fazerem isso, já que mesmo que outras pessoas soubessem isso, não faria diferença. Porém, o seu nome com certeza é algo que todos conhecem, e por isso mantê-lo em segredo é fundamental para o governo mundial. E a minha aposta para o seu nome é Dawn, o Reino dos Piratas. Se o reino antigo tivesse esse nome e as pessoas soubessem, o mundo inteiro entraria em colapso. Dawn significa literalmente amanhecer. Esse é o fenômeno que todos esperam que o Luffy traga, ou seja, trazer o amanhecer ao mundo é trazer a utopia que o antigo reino tentou construir. Algo bem interessante é que quando o Professor Clover foi parado, no instante em que ele iria dizer o nome do antigo reino, na verdade, uma palavra completou essa frase, e apareceu bem grande atrás dele: Dawn. Dawn é uma onomatopeia que Oda sempre usa na sua história, que simboliza a batida de um tambor, mas a sua pronúncia é exatamente a palavra Dawn, que significa amanhecer. Já agora, o antigo reino ser chamado de Reino dos Piratas pode indicar muitas coisas. Esse é o verdadeiro motivo do governo mundial não querer que as pessoas saibam o seu nome. Eles criaram todo um conceito de que os piratas são os vilões e por isso eles precisam ser presos. Mas esse nome mudaria totalmente esse conceito. O mundo inteiro mudaria o jeito de ver os piratas e mais pessoas se aventurariam pelos mares. Além disso, o título de Rei dos Piratas que o Roger conseguiu ao chegar na última ilha não foi nada mais do que uma grande ironia, já que ele realmente encontrou o reino dos piratas e se tornou seu rei. Então com isso, Joy Boy como rei do reino antigo foi o primeiro rei dos piratas que existiu no mundo. Joy Boy era apenas um aventureiro que desejava navegar pelo mundo e espalhar seus ideais de liberdade, reunindo os mais diversos tipos de tribos e de raças, os Minks, o clã Kozuki, os Tontatas e os Homens-Peixes, mas no fim o seu plano acabou falhando e ele não conseguiu cumprir a sua promessa. Ser o rei dos piratas não está relacionado à força ou status, é tudo sobre ser o mais livre deste mundo. E era esses ideais que Joy Boy pregava, uma única nação, um único reino, onde todos poderiam viver juntos, felizes e compartilharem seu conhecimento. É por isso que a sua tecnologia avançou tanto, e também é por isso que eles se tornaram uma ameaça aos olhos dos 20 reis. Joy Boy nada mais foi do que a pessoa mais livre de sua época, que também buscava isso para todos que ele encontrava, libertando ilhas inteiras de opressão, libertando pessoas de líderes cruéis, libertando da escravidão e de muitas formas diferentes, literalmente libertando as pessoas de seu passado sombrio, de sua realidade cruel. Ele fez isso até o fim de sua vida. Ele lutou pela liberdade até a sua morte. E bom galera, esse foi o primeiro rei dos piratas do mundo de One Piece. E eu quero muito saber se você gostou do vídeo, o que você achou das ideias dos nomes de Joy Boy e do antigo reino. E se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o seu like, porque isso é um incentivo muito grande para mim. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque desse jeito todo vídeo novo como esse vai chegar aí para você e assim você não vai perder nenhum. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima!